E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Pessoal, dilatação superficial dos sólidos. Tá? Então nós temos aqui algumas imagens para a gente poder entender como é que ocorre a dilatação. Aqui nós temos um rapaz, uma pessoa, instalando porcelanato e ela está deixando uma região, um espaço, para que os corpos possam se dilatar. Ok? Você já deve ter se perguntado, nós já falamos sobre isso lá na dilatação linear, né? Por que se deixa esse espaço? A gente viu lá naquele exemplo daquele problema que aconteceu na Avenida Iguaçu, em Curitiba, em que as placas acabaram se desconstruindo, né? Causou um dano naquela região devido à dilatação. Tá? Aqui também nesse calçamento feito por tijolos é deixado então espaços vagos entre esses tijolos. Tá? Tudo isso para que quando a temperatura aumentar, eles tenham um espaço para poder se dilatar sem interferir no espaço do outro. Tá? Então nós temos aqui embaixo uma placa, né, ou uma ilustração para representar ou para a gente entender como que funciona a dilatação superficial. Veja só, essa placa ela tem uma área inicial a zero, a uma temperatura inicial T0. Aí aplicamos calor, ou ela vai receber calor de alguma maneira, e vai aumentar a sua temperatura para uma temperatura T. Quando isso acontecer, essa área inicial a zero vai aumentar, ela vai sofrer uma dilatação, ó, olha só, na sua superfície. Então ela passa a ter agora uma área A que vai ser dada pela área inicial mais a dilatação dessa área, que nós chamamos de ΔA. Então todo esse espaço que aumentou, toda essa região, nós vamos chamar de ΔA, que podemos chamar também de dilatação superficial dessa região. E olha só, para a gente quantificar isso, nós temos que a dilatação superficial, ou ΔA, é dado pelo coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Então aqui já percebemos também que essa dilatação ela depende da variação da temperatura. Então quanto maior essa variação de temperatura, maior é a dilatação. Tá? Você está observando aqui, alguns já devem estar percebendo que essa equação ela é muito parecida com a equação da dilatação linear. Né? O que modificou agora são só as simbologias. E se a gente desenvolver isso matematicamente, nós vamos chegar que a área final dessa placa ou desse material em dilatação é dado pela área inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Lembrando que esse coeficiente de dilatação superficial, a característica do material, é dado por 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então pode ocorrer que em alguns exercícios eles vão fornecer para você qual é o coeficiente de dilatação linear, a característica do material, e te peça para que determine a dilatação superficial. O que você precisa encontrar? O beta. Então o beta é 2 vezes esse alfa. Aqui nós temos a dilatação superficial dos sólidos em uma placa com um orifício. Tá? Aí nós temos alguns questionamentos acerca da dilatação da placa e também da dilatação desse orifício. Podemos questionar o que vai acontecer com esse orifício. A sua dimensão vai aumentar, ou a sua área vai aumentar, ou sua área vai diminuir. Tá? A resposta é o seguinte, ela vai aumentar como se fosse parte dessa substância. Tá? Então eu destaquei para vocês aqui nesse recorte da apostila que o orifício ele se comporta como a substância. E aí a gente vai então utilizar as mesmas equações que a gente já visualizou e estudou anteriormente, que essa dilatação da área é dada então por beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. E é claro, como a gente está falando aqui de uma placa com orifício circular, a gente tem que, de repente, ter que utilizar a área de um círculo.
que é dado então pela expressão π vezes o raio ao quadrado. E aqui então nós temos um exemplo, né, da dilatação superficial. Vamos dar uma olhada. Uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, determine em centímetros a área final da placa a 60 graus Celsius. Então perceba que a temperatura era de 10 graus Celsius e aumentou para 60 graus Celsius. Então nós teremos uma dilatação desse corpo. E precisamos saber então qual que é a área final. Eu tenho que a dilatação superficial é dada pela área inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então essa dilatação é dada pela área inicial 40, como a gente viu lá no enunciado, vezes o coeficiente de dilatação superficial, 48 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. A temperatura variou de 10 para 60. Aí a gente faz lá, temperatura final, 60 menos 10, que é igual a 50. Muito bom. Vamos multiplicar 40 por 48 e por 50. Então teremos que o ΔA é de 96.000 vezes 10 elevado a menos 6. Então agora vamos desenvolver essa potência, né? Então a vírgula vai ter que ir para a esquerda 6 casas e teremos que o ΔA, a dilatação superficial desse material, do alumínio, né, é de 0,096 centímetros quadrados. Pronto. Encontrei qual é a variação de superfície. Eu já sabia quanto que era a área inicial. Então agora nós vamos usar essa equação aqui, ó. ΔA é igual à área final menos a área inicial. O ΔA nós já sabemos que é 0,096. A área final que eu estou procurando e a área inicial é 40. Vamos resolver essa equação, né? Vamos passar esse menos 40 para o outro membro, vai ficar mais 40. Então temos que a área final é igual a 40,096 centímetros quadrados. Você deve estar se perguntando, professor, por que não foi usado aquela equação? Área final igual a área inicial, que multiplica 1 mais beta vezes ΔT. Bom, aqui o autor do livro, ele escolheu determinar primeiramente qual é a dilatação superficial e depois usar essa equação. Então foi um recurso um pouquinho diferente do que a equação que foi apresentada pelo próprio livro, mas também é uma saída. Agora a letra B. A área final da placa a menos 10 graus Celsius. Olha só, então era a temperatura de 10 graus Celsius e foi para a temperatura de menos 10 graus Celsius. Diminuiu a temperatura, consequentemente, esse corpo ele vai sofrer uma contração. Então, ele vai diminuir o seu tamanho, terá um tamanho menor no final. Então vamos lá. Qual é essa dilatação ou contração, né? Então essa variação de área é dada pela área inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então, o ΔA é igual à área inicial, 40, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Quanto que variou? Temperatura final, menos 10, menos a temperatura inicial, menos 10 e menos 10, menos 20. Então, ΔA, a multiplicação de 40 por 48 por menos 20, teremos o valor de menos 38.400 vezes 10 a menos 6, que já tínhamos aqui. Teremos então que o ΔA, desenvolvendo a potência, é de menos 0,0384 centímetro quadrado. Agora, com o mesmo recurso que foi utilizado anteriormente, ΔA igual a menos a zero. Temos agora o ΔA, menos 0,0384. E temos o A0, que é a área inicial, que é 40. Vamos resolver então essa equação, ó, e teremos o seguinte. Passando esse menos 40 para o próximo membro, vamos ter 40 menos esse número. Subtraindo, nós temos que a área final é de 39,9616 centímetro quadrado. Ok? Então, desse exercício, a gente consegue concluir que
que o material ou os materiais, além de se dilatarem com o aumento da temperatura, eles também fazem o quê? Contraem com a diminuição da temperatura, tá certo? Esse exercício, pessoal, então eu vou propor para vocês, vou desafiar que vocês utilizem aquela outra equação, né? A área final é dada pela área inicial, que multiplica 1 mais o beta vezes a variação de temperatura, para ver se vocês conseguem chegar nesse mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. E aí nós temos algumas atividades para a gente praticar sobre a dilatação superficial. Atividade número 1 até a número 5, galera, lá da página 23 e 24, tá certo? Então vamos lá agora, vamos tentar fazer. E se tiverem dúvida, me questione.